A vacina da dengue chegou no Brasil. E aí? Quem pode tomar? Quais são os possíveis efeitos colaterais e implicações associadas com a vacinação? Se eu já tive dengue, será que eu posso tomar essa vacina? Muito bem, são essas e outras dúvidas que a gente vai responder hoje aqui no canal do Especialista Responde. Vamos lá? Então, pessoal, hoje nós estamos aqui com a presença da doutora Gabriela, no canal Especialista Responde, que vai nos ajudar a responder sobre as principais perguntas, e atualizações sobre o tema da vacinação contra a dengue no Brasil. Muito bem-vinda aqui no nosso canal, é um prazer tê-la aqui conosco. O prazer é todo meu, estou contente de poder estar aqui contribuindo um pouquinho. A dengue, então, a gente sabe que é uma doença infecciosa, que há décadas acompanha aí a vida dos brasileiros, ou a gente já teve, ou conhece alguém que teve. Apesar de ser uma doença bastante comum, a gente sabe que ela tem um alto potencial de gravidade, Há tempos se discute bastante, as estratégias de prevenção aqui no Brasil, elas são bastante focadas no combate ao vetor, Então a gente sabe que a doença ela é principalmente transmitida pela picada do mosquito fêmea do Aedes aegypti. E então, por isso, a gente vive atualmente um grande momento histórico, Eu acho que é considerado mesmo uma vitória da ciência, na medicina atualmente. Com certeza. Porque há aproximadamente 40 anos tenta se desenvolver alguma vacina que seja um aliado forte aí nessa questão de prevenção contra a dengue. A gente já teve algum êxito anos anteriormente, até com índices de sucesso bastante aceitáveis, mas que a aplicabilidade da vacina ela não servia para toda a população. Então, existiam muitas barreiras em relação a quem já tinha tido a doença e a gente ficava com certas restrições. E por isso que a gente atualmente está vivendo esse momento em que conseguimos chegar no momento em que houve uma vacina que superou todas as fases de teste e que consegue ser aplicada a praticamente toda a população. Muito bem, doutora Gabriela. Então você nos passou aí uma introdução sobre a vacinação contra a dengue, essa nova vacina da dengue. Qual a principal vantagem dela em relação ao que já existia anteriormente? Quem pode tomar essa vacina contra a dengue atualmente? E o que você pode falar de benefício em relação dessa vacina que a gente tem hoje para falar para a população que está nos assistindo? A vacina anterior, que já havia sido aprovada pela Anvisa no Brasil, era fundamental que a gente soubesse esse antecedente da pessoa. Então, isso limitava um pouco a sua aplicabilidade, Lembrando que a gente tem 4 sorotipos de dengue. Então, temos o tipo 1, 2, 3 e 4. A pessoa que se infectou por um dos tipos, ela fica imune contra aquele subtipo de vírus, mas somente aquele. Teoricamente, ela pode pegar mais 3 vezes a dengue ao longo de sua vida. E então, essa vacina agora, ela consegue imunizar contra esses 4 subtipos, Ela é uma vacina desenvolvida por uma farmacêutica japonesa, que é o laboratório Takeda, e ela é uma vacina de vírus vivo atenuado. Então isso acho que até traz um pouquinho já das respostas sobre as contraindicações. Então nós estamos aqui gravando atualmente no mês de fevereiro de 2024 e eu queria te perguntar, qualquer pessoa pode tomar essa vacina ou existe algum tipo de restrição em relação a quem vai tomar essa vacina contra a dengue? Tratando-se então de uma vacina de vírus vivo atenuado, a gente tem as contraindicações que são formais mesmo para esse tipo de tecnologia de vacina, que são as pessoas que têm algum tipo de comprometimento do seu sistema imunológico, Então que usem algum tipo de imunossupressor, que estejam em algum tratamento de câncer ou alguma doença grave, em que aí casos particulares devem ser tratados diretamente com seu médico, ou talvez até seria legal uma consulta com um infectologista para a gente entender caso a caso, Gestantes e mulheres que amamentam também não tem recomendação para esse tipo de vacina. E os estudos não contemplaram pessoas mais idosas, que a gente também tem esse envelhecimento do sistema imunológico, Então, em bula, a gente tem a aprovação para a população
na faixa etária entre 4 anos e 60 anos de idade. Sendo que, como é uma vacina que teve um desenvolvimento relativamente recente, a gente não consegue ter uma oferta grande no mercado. O Brasil está conquistando aí um marco super importante de ser o primeiro país no mundo a ofertar essa vacina, esse imunizante no sistema público. Então, o nosso Ministério da Saúde comprou praticamente todas as doses disponíveis atualmente que existiam nesse laboratório, né? E para que a gente consiga se comprometer com o esquema vacinal adequado, foi feito um estudo para que a gente conseguisse aplicar uma estratégia que contemplasse de forma inteligente, né, a população que é mais acometida pelas formas graves da doença. Então, a estratégia do nosso governo foi olhar para a população que tem um índice maior de acometimento de doença grave da dengue, com maior índice de internação. Então, o foco vai ser a vacinação da população entre 10 a 14 anos, sendo que pela quantidade de doses que a gente tem atualmente, o foco inicial vai se restringir a 10 e a 11 anos e aumentando, contemplando as outras idades, conforme as vacinas, as outras doses forem chegando. É possível tomar essa vacina em clínicas particulares de vacinação, caso essa vacina ainda não tenha chegado para a minha faixa etária pelo SUS? Até antes de ser incorporada no calendário do SUS, essa vacina foi sim disponibilizada na rede particular. Tanto é que o laboratório reservou uma certa quantidade de doses, já que o esquema vacinal completo, ele se resume a 2 doses, com intervalo de 3 meses. Então, quem havia tomado a primeira dose tem a sua segunda dose garantida. Porém, justamente por essa estratégia de vacinação e por ser um ato coletivo de proteção e prevenção contra a dengue, atualmente quase nenhuma clínica particular está conseguindo fornecer, né, para aquisição individual essa vacina. Conforme a produção for evoluindo e novas doses chegarem, com certeza não só podem como devem, todo mundo que tiver essa condição, exercer esse ato de proteção coletiva para a gente combater a dengue. Muito bem, então a gente sabe que é uma vacina muito segura, que já foi muito testada, mas que possíveis efeitos colaterais e, eventualmente, possíveis interações podem acontecer. Justamente por terem sido realizadas diversas etapas ao longo de anos de testes em relação a essa vacina, ela é considerada extremamente segura. Então, os relatos de efeitos adversos, eles são mínimos, tá? Então, na grande maioria das vezes, ou nulos ou, de fato, muito básicos, como dor local, vermelhidão, às vezes um mal-estar, uma dor de cabeça, mas raríssimos relatos de algo um pouco mais grave. E só lembrando que estamos em etapa de desenvolvimento, ainda na fase de testes, de uma vacina brasileira aqui no Instituto Butantan. Então, pode ser que em breve ainda tenhamos mais opções de vacinas relacionadas à prevenção da dengue. Agora, trocando de papel, Dr. Gustavo, me diga você como especialista, em relação a procedimentos cirúrgicos, se eu tomei a vacina da dengue e tenho alguma cirurgia programada, existe algum tempo a ser respeitado, alguma contraindicação? A realização de um procedimento cirúrgico ele envolve uma série de preparativos, como o jejum, né? E aí qualquer coisa que fuja do padrão pode eventualmente levar ao cancelamento do procedimento cirúrgico. E com a vacinação não é diferente. Então, hoje em dia, a gente recomenda que o processo de vacinação ele deve ocorrer pelo menos com um mínimo de 20 dias antes da realização do procedimento cirúrgico. Isso porque se você tiver eventualmente um episódio de uma febre, né, ou mesmo qualquer outra complicação pós-operatória e você tiver tomado a vacina, isso pode confundir a interpretação da evolução daquele paciente que passou pela cirurgia. Então, de forma bem prática, a gente tem que evitar a vacinação pelo menos 20 dias antes de qualquer procedimento cirúrgico agendado. Lembrando que essa é uma recomendação que a gente dá em relação à vacina contra a dengue, que é uma vacina de vírus vivo atenuado e entra no mesmo grupo aí das vacinas como a vacina contra a febre amarela, o sarampo e a cachumba. Muito bem, então queria agradecer a sua presença aqui hoje, doutora Gabriela, foi realmente muito, muito importante a atualização sobre um tema tão sério, né, e tão importante para nós, todos brasileiros aqui, que é o tema da dengue. Quem agradece a oportunidade
E o tempo é curto, mas o tema é bastante denso, então me coloco à disposição aqui aos seguidores. Se restou alguma dúvida ou se quiserem mais algum tipo de troca, comentem, deixem nos comentários aqui. E a gente fique atento, justamente por ser uma doença com potencial de gravidade e que não existe um tratamento específico, que a gente fique atento sobre os sintomas iniciais para que a gente fique alerta, né? Mas também sobre os sinais de gravidade. Então, desde ter percebido algum quadro febril, dor de cabeça, manchas vermelhas pelo corpo, dor no corpo, dor nas articulações, nas costas, principalmente quando a gente observar algum sinal de gravidade, principalmente relacionados à desidratação, como vômitos que a gente não consegue controlar, uma fraqueza extrema, pressão baixa, dor abdominal, que a gente não demore a procurar o atendimento médico. Apesar de não ter um tratamento específico, é importante que a gente tenha essa assistência, que a gente reponha esses líquidos, que a gente seja monitorado num ambiente hospitalar para que a gente diminua as chances de evolução para um quadro com desfecho ruim. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui com a gente hoje, tá? Obrigado pelas atualizações, pelas informações que você trouxe, que são de grande valia. E queria aproveitar e pedir a todos que, se gostaram do conteúdo que a gente trouxe aqui para o canal, conteúdo de realmente muita importância para todos, que você se inscreva no canal, possa compartilhar aí essas informações, né, com colegas, amigos, e também ativar aí as notificações para poder ficar atento aos próximos vídeos que a gente vai colocar no canal. Muito obrigado a todos e até a próxima.